Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Eu recebo o Albert Drummond. Nós estamos falando sobre a questão dos valores morais na contemporaneidade. Albert, você falou no bloco anterior que nós estamos passando da era dos pecados capitais para a época dos pecados do capital, né? De que maneira o capitalismo ele vai subvertendo essa ótica, né, de pecados em virtudes? Então, eu acredito que tudo começou com os mercadores mesmo, né, com a disseminação dos mercadores, da ideia dos mercadores. A igreja condenou essa atividade, né, que ela vai trabalhar com a ideia do pecado da usura, que seria esse lucro, que na verdade usura seria avareza mesmo. Então a avareza ela começa a ser o primeiro pecado realmente condenado pela Igreja Católica, na Idade Média, moderna, na transição. Com a expansão do capitalismo e com a vinda, né, desses ideários modernos, novas necessidades começam a ser criadas. E são necessidades que elas vão mexer diretamente com essa ordem moral social. Então, assim, quando eu falo que o capitalismo ele inverte a lógica dos valores morais, transformando vícios em virtudes, eu quero dizer que para você viver nessa sociedade mercadocrática, se é que eu posso dizer, ou capitalista, você precisa se adaptar a esses estímulos, porque né, a gente vai entrar, né, depois em cada um deles, mas o mercado ele subverte exatamente isso, mas por uma demanda mesmo. Por exemplo, a vaidade. A vaidade, então. A vaidade é um pouco complicado trabalhar com o conceito de vaidade, porque na lista de São Tomás de Aquino, o pecado da vaidade ele tem a ver com a arrogância, com a soberba, com a vanglória, né, que se auto-vangloriar. E a partir do século XVII, por causa da moda principalmente, a ideia de vaidade ela começa a ser distorcida e focada mais na questão estética mesmo, né, no apelo corporal. Isso vai se transformar numa problemática no meados do século XX, em que o cinema explode, Hollywood explode, e ali a gente tem a primeira formatação do que realmente é belo, porque a gente vai ter uma divulgação enorme desse padrão estético de beleza, e a partir daí a nossa sociedade começa a entrar nesse círculo vicioso, né, de demanda, demanda e procura, em busca do corpo perfeito. Então a vaidade hoje na nossa sociedade ela é uma virtude, por quê? Porque você precisa se enquadrar em certos parâmetros estéticos. Se você não liga para o corpo, ou se você não tem uma autoavaliação de si mesmo positiva, você é desprezado, né, nessa perspectiva social mesmo. E isso, como a gente pegou muito da cultura americana, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver esse reflexo principalmente lá. O que a gente está conseguindo absorver agora que a gente está começando a absorver essa cultura mesmo. Produzindo até narcisismos, né? É. Mas e a preguiça? São patológicos. A preguiça é complicada porque ela vai de contramão, ela vai de contra a ideia do mercado. Só que é muito interessante, por quê? Porque o mercado ele tem um joguete para lidar com a preguiça. Antigamente, assim, na Idade Média moderna, a ideia do ócio era o tempo, né? Era o tempo era o tempo dos nobres. Então, realmente, o trabalho braçal era para os servos. Com o protestantismo, isso se inverte. Então, o trabalho ele começa a ser supervalorizado e a preguiça, como a gente conhece hoje, ela é condenada. Porque até então, preguiça era algo... Não era preguiça, era assídia, era um dos pecados, que tem a ver com melancolia, depressão, alguma coisa nesse gênero. Então, o significado dela expande para o não fazer nada, né? O ter que produzir alguma coisa. Então, dentro da perspectiva do mercado, isso é interessante por quê? Porque esse ócio utópico, ele lhe é vendido, porque a aposentadoria é exatamente isso. Você trabalha a vida inteira para conseguir esse ócio, só que com a tecnologia em ascensão, sempre, a gente trabalha mais para comprar nosso conforto, num círculo vicioso.
Você trabalha para comprar o que vai te beneficiar de alguma forma, né? E te evitar trabalhos manuais mesmo. Então, cada vez mais você tem tecnologias aí que vai facilitar esse nosso desejo pelo conforto. Então, você compra, você trabalha mais para ter seu conforto. Você trabalha mais para ter seu conforto. Na esperança de aposentar e de ter um ócio tranquilo que é... Nesse seu trabalho, né, de observar como é que o capitalismo vai ressignificando toda essa lista de vícios e pecados, como já se chamou em um tempo, você fala também algo sobre a inveja. A inveja é o nosso maior problema. A problemática da inveja aqui no Brasil, como eu estou estudando no Brasil, e a minha pesquisa ela vai de 45, né, depois da Segunda Guerra, até 95, a partir desse momento, a mídia, os meios de comunicação, eles se expandem. Então, não é mais impresso. Então, começa a ser televisionado, as publicidades elas tomam um teor maior, e é essa publicidade que vai trazer para a gente a ideia de um American Way of Life, que é a vida perfeita americana. Então, a partir daí, a gente vai ter esse parâmetro do que realmente é bom e até onde a gente tem que chegar. Então, assim, eu tenho documentos incríveis de publicidade no período mesmo, de 50, 60, da revista Seleções, por exemplo, com anúncios de novos produtos que a gente tem que consumir, geladeira com rodinha, o micro-ondas, máquina de lavar, que eram coisas que não tinham aqui. Então, você precisa de ter esse material. É preciso querer o que o outro tem. Isso, a publicidade, a publicidade ela vai fazer isso, ela vai criar necessidades. E a inveja, ela está dentro desse contexto, porque a publicidade nada mais é que isso, é um estímulo a você querer ter aquilo também, que todo mundo está tendo. Sim. Uma palavra sobre a luxúria? Contraditória, principalmente aqui no Brasil. Porque trabalhar com a luxúria, a gente trabalha com duas perspectivas. A primeira é a pornografia, a ideia de pornografia, e a segunda é a ideia de erotismo. Então, assim, num determinado momento, a nossa moral ela é muito tradicional em relação à sexualidade. A sexualidade ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Então, o que é pornográfico é condenado. Mas o que é erótico não é. E aí é uma linha muito tênue, porque o pornográfico seria o que é mostrado por conta própria. Eu quero mostrar. E o erótico é o que é mostrado sem querer. Então, a gente consome esse tipo de... né, a gente consome esse mercado, a indústria sexual, a gente consome. E a gente cria duas definições de mulheres também, nos anos 90, no século XX, que é a mulher de dentro de casa, a dona de casa, que são as leitoras da Cláudia, da Marie Claire, e as mulheres como objeto sexual, que quem consome são os homens, que é a Playboy, por exemplo, quando a Playboy vem para o Brasil. Então, a luxúria é bastante contraditória, porque a gente condena uma sexualidade que a gente pratica escondido. Um outro vício que você trabalha é a questão da ira, nessa mesma lógica, não? Bastante complicado também, porque a ira é o que eu chamo de ira justificável. A sociedade ela tem pré-determinações do que é bom e do que é mal, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Assim foi com a igreja, na Inquisição. Então, a violência que acontecia era uma violência justificável em prol de um bem maior. Assim foi com o nazismo. Então, a violência, as pessoas eram violentas, as pessoas tinham consciência do que estava acontecendo, mas era em prol do bem, né, da paz, do bem daquela comunidade. E no Brasil? E no Brasil aconteceu a mesma coisa, a ditadura militar, em que a ira é justificada, né? Criou-se esse imaginário do comunismo, do terror do comunismo, principalmente através do plano Cohen, que a gente tem no Estado Novo, né? Que é um plano forjado de que ia ter uma invasão comunista, mas na verdade isso foi para criar um medo mesmo. Automaticamente, você criando um medo, você já predefine quem é o inimigo e quem está com você. E aí, então, esse ódio, ele é circular, assim, sabe? Nesse particular, você sai do ambiente propriamente do capitalismo e vai para o ambiente político? Sim. Porque os discursos políticos da ditadura são discursos de ódio. São discursos incitando a violência contra um determinado grupo que supostamente é nocivo à nossa sociedade. Ok.
Olha, muito obrigado por você ter Agradeço. vindo ao Religare e ter feito essa releitura da temática dos valores morais na contemporaneidade a partir do seu interesse pelo estudo, do ponto de vista da história, dos 7 pecados capitais. Eu que agradeço, Flávio. Volte sempre. Obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.